para todos os públicos. Bom dia! Estamos de volta aqui com o nosso projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, retornando com as nossas aulas. Aqui é a tia Clemilde com componente curricular de ciência, desejando a todos um excelente dia, uma excelente semana, um excelente retorno nas nossas aulas. E hoje nós iremos começar com um novo tema, né? Uma nova temática para nossas aulas de ciência, desejando a todos, agradecendo a Deus por mais um privilégio de estarmos vivos e com saúde para dar continuidade às atividades da nossa vida de rotineira, né, que nós temos na nossa vida escolar. Muito bem, nós vamos começar com a nossa aula de hoje. Vamos falar aqui a respeito dos ecossistemas, nossa aula para o 4º e 5º ano, tá certo? Vamos falar dos ecossistemas. O que são os ecossistemas? O ecossistema é um conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos não vivos que estão presentes na natureza. Que elementos vivos e que elementos não vivos são esses? Ora, os elementos vivos, que são os seres vivos, as plantas, os animais, e os elementos não vivos, que é a temperatura, o solo, a água, o ar, tá certo? Esses elementos juntos, eles vão formar um conjunto de seres vivos e não vivos que vão compor um determinado local e que é chamado então de ecossistemas, tá certo? Dentro de um ecossistema, nós podemos ter uma floresta inteira ou apenas parte dessa floresta. E parte dessa floresta pode ser que seja um rio, um lago, tudo isso vai compor o que a gente chama de ecossistema, tá certo? Possivelmente uma floresta toda, como nós temos aqui na nossa imagem, acompanhando nessa tela, uma floresta inteira é chamada de ecossistema ou apenas parte dela, um lago, um rio, vai também constituir aquilo que nós chamamos de ecossistema. Professora, então quais são os tipos de ecossistemas que existem, né? Bom, existem vários tipos e de acordo com as suas características ambientais, eles podem ser diversos. Alguns eles estão localizados em lugares quentes, outros em lugares alagados, úmidos, com poucas chuvas, tá? Com sombras abundantes ou sem sombras, com chuvas constantes ou sem chuvas em determinada localidade. Pode também existir em locais de pântanos, alagados, lugares marinhos, como eu te mostro aqui nesses exemplos aqui na nossa tela, tá certo? Praias, florestas, desertos, tá certo? Tudo isso aqui vai compor o que a gente chama de tipos de ecossistema, tá certo? Fato é que cada um deles tem uma característica específica, cada ecossistema tem o seu jeito. Nós aqui, por exemplo, trouxemos um exemplo aqui, tá? De um ecossistema chamado de mangue vermelho. Veja só, eles são diferentes e cada um deles abrigam seres específicos, característicos e adaptados para o seu próprio ambiente. Por exemplo, o mangue vermelho. Esse tipo de ecossistema, tá? Ele vai abrigar a característica apenas dele próprio. Ele vai possuir raízes fincadas no solo alagado, né? Vamos dizer assim. Mas as suas raízes externas, que fica pela parte externa, vai também absorver todos os seus nutrientes e vai fazer com que ele sobreviva nesse tipo de ambiente. Então, cada ecossistema ele possui o seu jeito de ser. Ele vai abrigar as suas características e vai adaptar-se ao ambiente em que ele vive. Outro exemplo aqui que eu trouxe foi os juazeiros. Eles estão em locais de poucas chuvas, né? Com temperaturas elevadas, mas ele sobrevive de acordo com esse ambiente onde ele está inserido. Então, cada ecossistema possui as suas características e seu jeito específico de sobreviver num determinado ambiente, tá certo? Muito bem. Vamos aqui caracterizar, por exemplo, o ecossistema chamado de mangue vermelho. Ele vai habitar em locais de manguezais, locais com solo alagado, como eu falei, solos que são pobres em oxigênios e com muito sal. Mas esse ambiente é o ambiente necessário para o desenvolvimento desse tipo de ecossistema, tá certo?
ele vai conseguir sobreviver nesse ambiente porque as suas raízes estão acima do nível da água. E alguma parte das suas raízes que estão submersas, vai buscar estruturas que vai fazer com que as raízes acima se organizem de forma com que ele consiga sobreviver nesse ambiente. E aí, as estruturas que estão ali abaixo e acima do solo vai eliminar os excessos de sal que vai constituir a formação do seu corpo especificamente, suas raízes aqui em específicos. Então, essas características vai fazer com que esse tipo de ecossistema sobreviva nesse ambiente, seja um ambiente necessário e propício para o seu desenvolvimento. Então, por essa razão, nós dizemos que cada ecossistema tem o seu jeito de ser. Ok? Muito bem. No caso aqui, então, dos juazeiros, são árvores que vivem num ecossistema de longos períodos de seca, com temperaturas elevadas, mas eles vão sobreviver porque as folhas grossas e espinhos que eles possuem vai fazer com que diminua a perda da água e as suas raízes que estão fincadas no subsolo vai captar a água lá da profundeza do subsolo, e vão tirar os nutrientes necessários para a sua subsistência, embora na sua superfície ele esteja num ambiente propriamente quente, com temperaturas elevadas, seca, mas esse é o ambiente necessário para essa espécie sobreviver, ou seja, se adaptar ao ambiente que ele vive. Então, cada ecossistema possui as suas características e as suas especificidades necessárias para o seu desenvolvimento, tá certo? Turma, chegamos no nosso momento Você Sabia, nosso momento de curiosidade. Você sabia, olhe para cá, a Amazônia, que é uma parte aqui do nosso país, do nosso território, ela é chamada de bioma, que é um conjunto de ecossistemas. Quando você ouvir falar desse nome bioma, já sabe que é um conjunto de ecossistemas que estão interligados entre si. Então, o bioma da Amazônia vai abranger a maior bacia hidrográfica do mundo, bem como a maior floresta tropical. Ela é considerada o conjunto de ecossistema de maior diversidade do planeta. E aqui, nesse bioma, vai abrigar também milhares de espécies animais e vegetais que já foram catalogados ou que ainda estão em descobrimentos que são desconhecidos. Portanto, a Amazônia é um dos maiores biomas existentes no nosso planeta, tá certo? Esse bioma da Amazônia brasileira, ele vai abrigar uma espécie de animal, uma espécie de peixe, considerado o maior peixe do mundo. Então, essa bacia, esse bioma hidrográfico vai abrigar essa espécie chamada de pirarucu, que ele possui 2,5 metros de comprimento e vai pesar mais ou menos 250 quilos. Ou seja, é o maior peixe já assim, catalogado dentro desse nosso ecossistema, dentro desse nosso bioma, do bioma brasileiro, que é a Amazônia. E nesse mesmo bioma vai possuir o maior animal, que é o peixe-boi. E ele pode atingir o peso de até meia tonelada e possui também 3 metros de comprimento. Você sabia disso? Legal, né? Está aqui nas nossas aulas de ciência descobrindo essas coisas interessantes. E aí está a nossa imagem aí do peixe-boi, tá certo? Vou voltar aqui para a gente conhecer aqui o pirarucu, que é componente, o peixe aí do bioma amazônico, tá certo? E na nossa sequência aqui nós temos o peixe-boi, tá certo? Portanto, o maior animal da Amazônia é o peixe-boi e ele pode atingir meia tonelada e chegar até 3 metros de comprimento. Mas não é só isso não. Dentro do nosso bioma amazônico, do nosso ecossistema da Amazônia, nós temos também, olha só que linda, a Vitória Régia. E a Vitória Régia é um dos símbolos da Amazônia. Então, algumas delas chegam até ter 2 metros de diâmetros. E você sabia que a Vitória Régia ela é capaz de sustentar o peso de uma pessoa com 40 quilos? Pronto, portanto, a fauna e a flora desse ecossistema diverso é muito interessante, né, turminha? Então, fica aqui a nossa dica do Você Sabia, tá certo? Vamos então para a hora da nossa atividade. Vamos recapitular aqui a nossa aula de hoje através de exercícios. Muito bem. Questão de número 1. Vamos observar aqui a imagem, porque ela vai representar um ecossistema. Nós vamos listar aqui do lado direito os elementos não vivos
e os elementos vivos, que são chamados de seres vivos dentro desse ecossistema, tá certo? Então vamos observar e vamos listar aqui ao lado. Observando a imagem, quais são os elementos vivos, ou seja, os seres vivos que vão compor esse ecossistema. Aí nós temos seres vivos, os peixes, os urubus, os pássaros, né? As borboletas, os sapos, os castores, os peixes. E os elementos não vivos presentes dentro desse ecossistema, nós temos a água, o solo, o ar, a luz do sol, a temperatura. É isso? Muito bem. Questão de número 12. Nós temos 3 sentenças, A, B e C. Qual delas apresenta exemplos de ecossistemas? Nós lembrando que ecossistema é o conjunto de seres vivos e seres não vivos dentro de um ambiente. Esse conjunto aí é formado e chamado de ecossistema. Então, qual desses exemplos aí nós podemos dizer que é um ecossistema? Uma floresta, um lago, o peixe-boi, a capivara, o sol, uma casa? Qual a opção correta? Então, se você falou que é a opção A, certíssimo. Uma floresta inteira, ela é chamada de ecossistema. E parte dessa floresta, que pode ser um lago, um rio, também é chamado de ecossistema, ok? Por quê? Porque nele está presente seres vivos e elementos não vivos. Vamos para a nossa próxima questão. Nós temos aqui a terceira questão. Nós temos mais uma imagem. Vamos observar a imagem, que é um exemplo de um ecossistema. E vamos responder 2 questões que estão presentes aí. Questão A. Qual é a relação que existe entre os seres vivos e os seres não vivos deste lago? Aqui é um lago. A imagem está mostrando a representatividade de um lago. Então, dentro dessa relação aí, qual é a relação que existe entre os seres vivos e os não vivos que estão presentes nessa imagem, nesse lago? Qual é a relação que existe? Ora, tanto um como o outro se relacionam, se interligam, formando um sistema estável. Porque, na verdade, os elementos vivos, quais são os elementos vivos? Os peixes, né? Os sapos, as abelhas, né? Esses elementos vivos estão harmonicamente relacionados com os elementos não vivos. Quais são os elementos não vivos? O ar, o solo, o ar, né? A luz do sol, o calor do sol, a temperatura. Então, se eu tirar a temperatura, vai desequilibrar. Então, se eu colocar a temperatura, a luz do sol, então vai equilibrar. Portanto, a relação que existe entre os seres vivos e não vivos é a relação harmônica, ou seja, uma relação estável. Então, esse tipo de relação é que formam o ecossistema, tá certo? Na letra B, ainda observando a nossa imagem aqui da presença do lago. Se a água do lago for afetada pela poluição, os outros elementos também serão afetados? Quais são os elementos? Os peixes, né? As abelhas, os sapos. Esses elementos serão afetados se o rio for poluído? Sim ou não? Com certeza. Quando um desses elementos eles se desequilibram, todos os outros vão se desequilibrar também, consequentemente. Portanto, sim, a resposta é sim. Se a água for contaminada, for poluída, os outros elementos também vão sofrer as consequências. Portanto, as plantas e os peixes serão afetados. Por quê? Porque dentro de um ecossistema é necessário que haja um equilíbrio, exista uma harmonia. O sistema tem que ser estável, estabilizado, harmônico, tá certo? Onde tanto os seres vivos como não vivos se relacionem, estejam equilibrados. Tá certo, turma? Muito bem. E aí nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. E eu quero convidar você para estar conosco na próxima semana, desejando a todos vocês uma excelente semana e bons estudos. Até a próxima aula.